Começando o nosso Hope Hour, esses episódios de férias, já vai deixar saudade esses episódios aí de férias, que eu sei, você tá acompanhando? A gente hoje já tá aqui no 9º episódio, então estamos tratando aqui do penúltimo mandamento. E é muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença aqui com a gente, inclusive a da Betina. Olá! Bem-vinda, Betina! Que privilégio, Wagner. Muito bom estar aqui com você, com o pessoal que está acompanhando. Um privilégio estar aqui nesse cantinho tão gostoso, Sim. tão aconchegante, com tanto assunto bom pela frente para a gente conversar. E bem-vinda de volta. Você esteve aqui com a gente lá em novembro. Exato. E aí agora, aqui de novo, mas nesse formato diferente, né? Hoje, só nós dois aqui e a Palavra de Deus. Então, ela é soberana, né? Tá Soberana. aqui já pra gente poder Tá usá-la. aí. Já vi que a Bíblia tá cheia das anotações. Toda anotadinha. Já vi que a coisa vai ser boa, então. Esperamos que sim, né? E tem tudo a ver com você, esse tema, inclusive. Não porque você vai contar mentira, de forma alguma, não. Mas é porque a mentira vem através de uma comunicação que a gente desenvolve. E você tem trabalhado muito com isso, com a comunicação, com a linguagem verbal, a linguagem não verbal, inclusive. Comunicação não violenta, você faz muito desse conteúdo nas suas redes sociais também, né, Betina? Exato, exato. E olhando para os 10 mandamentos, a gente percebe que esse é o que está mais focado na questão da comunicação. Né? E que a comunicação é a base de tudo que a gente vive, né? Todos os nossos relacionamentos, inclusive com Deus. Então, realmente tem tudo a ver comigo esse mandamento, por conta de toda a minha trajetória profissional, de vida e o que eu tenho feito nos últimos tempos também. Você já conhece a Betina, né? Com certeza você conhece. Olha, a Betina é empresária, é escritora, é mãe, é avó também. Sim, importante. Importante. Não parece que é avó, porque a gente às vezes tem um conceito de uma avó, uma senhora mais velha. Coque, sentada na cadeira de balanço, fazendo crochê. Mas hoje em dia não é mais assim. Não é. Ela é jornalista, trabalhou em algumas emissoras, inclusive a Novo Tempo. Exato. Tem um mestrado na área de comunicação, na área de mídia e religião. Atua há 25 anos já como comunicadora. Há uns 15 também agregou uma grande parcela da sua comunicação como pregadora, missionária. Esse ano, por exemplo, de 2024, realizou uma missão transcultural na Albânia. Exato. Com a família. Uma experiência super enriquecedora, né, Betina? Incrível, incrível. Acompanhamos aí pelo Instagram. Escreveu o livro Na Rota do Eterno, contando a história de conversão da família, a maneira como Deus cuida de cada um de nós. E está lançando um guia de estudos diário, o Papo com Propósito. Exatamente. O que é o Papo com Propósito? O Papo com Propósito é um guia prático para intensificar o nosso relacionamento com Deus, nossa comunicação com Deus. Então, são 52 histórias de mulheres da Bíblia. E com as mulheres da Bíblia tem coisas pra gente aprender pra fazer e coisas pra gente aprender pra não fazer. Então são 52 histórias, uma por semana ao longo do ano. E aí ao longo da semana a gente vai aplicando com desafios de oração pra praticar e pra ver se a gente aprendeu, se a gente vai intensificar o nosso relacionamento com Deus a partir da história daquela semana. Então tá bem legal, foi elaborado com muito carinho, já está à disposição, né? E acredito que vai ajudar a fortalecer a nossa fé e a intensificar aí o nosso relacionamento, a nossa comunicação com Deus. Porque eu gosto de falar assim, Wagner, eu gosto de trabalhar com um tripé. A gente se comunica com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Então, em cima disso, tem todo o trabalho de comunicação que eu faço, todas as nossas relações se desenvolvem dessa forma. É a minha comunicação com Deus, a minha comunicação comigo mesma e a minha comunicação com o próximo, que pode ser o marido, a mulher, o filho, a filha, a neta, no meu caso, o colega de trabalho, o colega, né? Então, Sim. O próximo, aquele que tá bem perto mesmo. Então, é isso. Comunicação, pra mim, a base é essa. E daí, todo o resto. É relacionamento também, né? Completamente. Totalmente. E eu falei aqui que você foi adicionando essa coisa da pregadora, porque inclusive você tá no ar com a gente aqui pela TV Novo Tempo com a Mensagem por Elas. Exato, toda sexta-feira à noite. E aí tem sido também uma experiência diferente de comunicação, porque você teve na televisão durante toda uma vida, mas assim, né, entrevistadora,
repórter ali no Sim. passado, apresentadora de programa, né, de variedades, até com um foco espiritual. Uhum. Mas assim, abrindo a Bíblia e pregando diretamente uma mensagem, era uma experiência que você tinha nas igrejas, mas não com as câmeras, né? Presencial. E tem sido um privilégio, sabe? O programa A Mensagem por Elas surgiu na minha vida, assim, quase como uma resposta de oração. Porque eu estava no momento conversando com Deus e pedindo, né, Senhor, e aí? Como é que o Senhor quer que eu continue atuando? E aí chegou o convite para fazer o A Mensagem por Elas, né? Nós somos hoje 5 apresentadoras, né, nesse programa aqui da Novo Tempo, toda sexta-feira à noite, e a cada semana a gente se reveza. Então, preparar o material, abrir a Bíblia pensando que eu vou para a TV para levar a mensagem de esperança para casa de alguém que está esperando ou que está zapeando e de repente para na Novo Tempo e assiste, é muito gratificante. Uhum. A forma como a gente elabora a mensagem é diferente, porque ela tem que ser muito prática, muito direta. Então, assim, é aquela história, né? Se a Bíblia ela não faz a diferença na minha vida, ela não serve. Sim. Ela tem que ser colocada em prática. Uhum. Então, nas mensagens que eu preparo, que eu elaboro com muita oração para o programa A Mensagem por Elas, é dessa forma, pensando sempre em aplicações práticas. Eu preciso entender a palavra de Deus, mas tem que fazer sentido na minha vida. Claro. Se não fizer, não tem porquê. Então, é um privilégio. Está sendo uma delícia poder gravar, poder vir aqui no Novo Tempo, fazer parte do grupo da Novo Tempo de novo. Sim. Está sendo muito bacana. Que legal, Betina. Excelente. Olha, a gente vai falar aqui sobre mentira, sobre verdade. A gente colocou um título aqui no episódio que é Não Tropece na Língua. É forte É esse título. forte, né? Sim. A gente vai começar, inclusive, como a gente tem feito aqui nessa série especial, colocando coisas que as pessoas dizem sobre o tema, se comunicando aqui com a gente, interagindo com a gente. E aí você vai dizer se é fato ou fake Ok. o que elas estão dizendo. E a gente pode ir se aprofundando também nessa fala delas. Então daqui a pouquinho eu já vou mostrar. Deixa eu só falar para você aqui sobre a esperança. A gente está estudando a Bíblia em todos esses episódios especiais aqui de férias. E você sabe que se você tem uma dúvida para tirar, a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, inclusive a primeira que a gente tem notícia no mundo, ela pode tirar suas dúvidas. Ó, tá aqui, primeira instrutora bíblica virtual do mundo. Você pode falar com ela pelo WhatsApp. Tem um link que aí facilita essa comunicação. É novotempo.com/esperança. Então, novotempo.com/esperança é um link que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp. Você vai conseguir falar com a Esperança. Você pode fazer um dos 40 estudos bíblicos que a Esperança tem, e ela vai te acompanhando nesse estudo diário. E você pode também fazer uma pergunta. A Esperança vai elaborar uma resposta para você. Isso, assim, teologia, assuntos que estão no universo da teologia, mas não diretamente ligado a uma doutrina. Então você pode, por exemplo, falar sobre saúde com a Esperança, você pode falar sobre relacionamentos. Se você ficar com alguma dúvida aqui sobre os mandamentos, Betina e eu, a gente não vai conseguir aí explicar alguma coisa diretamente pra você, A Esperança ajuda. a Esperança resolve o que a gente não resolver aqui. E ela responde rapidinho, né? Ela não deixa esperando. Não deixa. É isso. É muito legal. novotempo.com/esperança, tá bom? A gente tá esperando aí a sua participação lá junto com ela. Mas vamos começar, Betina. Vamos lá. Ó, fato ou fake, vamos Ok. colocar aqui na tela. Coloca aí pra mim, Larissa. A verdade é um reflexo do caráter de Deus. Fato ou fake? Fato, totalmente. Deus é um Deus verdadeiro, genuíno, né? Tanto que existe um verso que fala que o pai da mentira é o diabo, né? O inimigo de Deus. Então, isso é fato completo. Se você é uma pessoa que se relaciona a partir da verdade, então você espelha o caráter de Deus. Agora, se você tem aquelas mentirinhas, então é outro caráter que você está espelhando. Mas é fato. E isso é uma coisa que nós vamos conversar aqui nesse episódio com certeza. O que é mentira? Porque aí tem gente que vai por um caminho de... Não, mas é que não pode contar mentira nenhuma e não tem como sobreviver nesse mundo. Há quem diga isso. Ah, quem diga. O que é mentira? Omitir já é mentir? Tem muita coisa nesse episódio aqui. E nós vamos tratar sobre isso. Vamos lá. Mas já que você falou sobre o pai da mentira, vamos pôr a próxima pergunta aqui, ó. Se é fato ou fake. O falso testemunho foi usado para tentar destruir os planos de Deus no céu?
Fato. Fato. Fato, porque quando você conta uma mentira a respeito de algo, você descredibiliza. Você Uhum. faz a pessoa acreditar que não é possível, que não é daquela forma, você leva ela para um outro caminho. Então, sim, Uhum. o falso testemunho foi usado para destruir os planos de Deus no céu. E quando o pecado nasce, né, ali no coração de Lúcifer, e isso inclusive é um dos mistérios que a gente não consegue compreender com muita facilidade, né, porque era tudo perfeito no céu. Lúcifer, um anjo de luz, você que, né, é cristão, conhece esses pontos da palavra de Deus, sabe do que a gente está conversando aqui. E ele começa a almejar o lugar de Jesus, Uhum. né? Inclusive, o que a gente entende é que, assim, Jesus é que era o problema ali, né? Porque não tinha um entendimento muito claro de que Jesus também era Deus. Uhum. E aí ele começa a jogar uma sementinha do mal ali para outros anjos, Uhum. fazendo uma grande fofoca Nos bastidores. nos assim. bastidores e infundada. Totalmente, né? Porque ele estava, na verdade, usando uma informação de maneira distorcida e pela metade, e ainda com a manipulação da entonação e da vontade. Estava todo trabalhado ali para poder fazer a pessoa acreditar que o que Deus estava mostrando ou o caráter de Cristo não era exatamente aquele, o papel de Jesus não era exatamente aquele, e que tinha que ser descartado para que ele pudesse ocupar o lugar. Então a gente já começa a pensar, né? O que aconteceu lá no céu também acontece aqui na Eu terra. ia dizer isso exatamente agora. Alguém que trabalha assim nos bastidores, fala de um aqui, fala do outro ali, ajeita aqui. Você já viu isso acontecendo em algum lugar? Já Você viu? conhece alguém, não Conhece fala? alguém? Não fala, fica aí. Fica aí. Fica aí. Mas começou já há muito tempo e lá no céu. Não é novo isso, não é né? novo. Não é novo. Próximo, fato ou fake? Fofocar é uma forma de falso testemunho? Olha, deixa eu fazer um parêntese aqui. Deixo. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela dizia assim, olha, nós cristãos não fazemos fofoca. Nós fazemos pedido de oração. Ah, isso é clássico. E a gente espalha nos grupos do WhatsApp ainda. Pronto, todo mundo ora por aquela pessoa, gente. Aham. Isso é muito terrível, né? Terrível. Fofocar é uma forma de falso testemunho? Sim, porque sempre quando a gente fala do outro, primeiro, se você não tem autorização da pessoa pra falar, você não deve falar. Aham. Né? E outro, você vai falar pra quê? Você vai construir? Você vai destruir a imagem da pessoa? Qual é o seu objetivo ao falar de alguém pra outra pessoa? E tem um ditado que fala assim, quando eu falo de alguém, né, eu tô, na verdade, revelando muito mais de mim do que do outro. Com certeza. Né? Então não tem como, né? Fofoca é aquela história, né? Chegou em você. Se chegou em você, tem que parar em você. Agora, se chegou em você, já tem que pensar, por que estão me contando fofoca? Por que tá chegando para mim esse tipo de informação? Porque eu realmente dou espaço para que as pessoas sintam à vontade para falar mal dos outros? Né? Ou para fazer qualquer comentário que seja particular, privado da vida de alguém, pode não ser falar mal, mas apenas comentar algo que não lhe diz respeito. Por que estão falando isso para mim? Né? Então aí já vai o primeiro ponto, Wagner. Pensa aí na forma como você se relaciona e se você está dando liberdade para as pessoas trazerem esse tipo de informação para você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, chegou para você? Ok, fez a sua autoanálise, agora morre com você? Não leve em frente. Excelente. Né? Não, e resgatando aqui uma fala da nossa amiga em comum aí, a doutora Rosana. Exatamente. Não é? E a doutora Rosana, que é neurocientista, né? Ela diz o seguinte, que nada une mais as pessoas do que a fofoca. Porque a fofoca, ela ativa uma área no nosso cérebro que é a área da recompensa, a área do prazer. Então, a mesma área que é acionada quando a gente come uma comida gostosa, da prática sexual, quando a gente está fazendo fofoca, essa área da recompensa do prazer também é acionada. Agora, não é porque lá é acionado que seja uma coisa boa. E que tem que ficar fazendo sempre, né? Né? Jamais. Para com isso, para com esse negócio. Já elimina da sua vida aí a fofoca, porque tá sabendo que, primeiro, não vem de Deus, não é aprovado pelo céu, né? E é totalmente errado. Não, e aqui a gente tem um conteúdo muito forte, porque assim, a fofoca, se a gente fosse fazer um estudo profundo, a gente ia chegar à conclusão de que 99,7% do conteúdo da fofoca é mentira, é falso testemunho. Sim. Mas mesmo que não seja, mesmo que essa fofoca tá baseada numa verdade, não estamos falando desse mandamento em questão. Ok. Mas também a gente não tem que ficar falando da vida dos outros sem autorização, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, tem alguns níveis de fofoca que a gente pode pensar, né? Por exemplo, a fofoca que fala mal, né? Então, assim, você fala mal do outro, qual é o seu objetivo? É destruir, diminuir a imagem do outro perante a pessoa que está falando? Para você se exaltar? Qual é o objetivo de você falar?
levar essa informação. Primeiro ponto. O segundo ponto, quando você fala de alguém, né, conta para outra pessoa algo que alguém te revelou em segredo, confiou em você, então você tá abrindo a intimidade de uma outra pessoa para dizer o quê? Que você é íntima, que você é digna de confiança, então vai dar errado, que a pessoa que tá recebendo essa informação já vai perceber que você não é digno de confiança. Sim. Segundo ponto da mentira, da fofoca, né? E um outro nível da fofoca, a gente tá escalando aqui, né? Muito! Olha o perigo da fofoca. Olha só, um outro ponto é você estar, por exemplo, numa roda de pessoas, ou no trabalho, ou num grupo, com informações privilegiadas a respeito de algo, e você sai dali e você abre para outras pessoas algo que é privilegiado, que é estratégico, que não deve ser comentado. Enfim, não deve ser comentado, foi definido ali. E você leva para dizer o quê? Olha como eu sou importante, eu tenho acesso a esta informação. Veja como eu sou incrível. Então, você já está alimentando uma outra situação, que é a vaidade. Então, a fofoca nunca é uma boa alternativa. Fale sobre você, sobre a sua vida. Se você tem um amigo, Exato. né? Faz muito tempo que você não conversa, por que vai falar dos outros? Por que não pode falar sobre você, né? É isso, esse é um bom ponto. É um bom ponto. Né? Comente sobre as suas fragilidades, vai comentar da fragilidade do outro. Quando acabar aqui esse programa, a Betina e eu nós vamos conversar. Porque faz tempo que a gente não conversa. Mas vamos falar sobre a gente, né, Betina? Com certeza, nossos planos, nossas Isso. expectativas de vida, o que vem pela frente, o que não vem. É Amigo isso. faz isso. Próximo, fato ou fake? O 9º mandamento ensina sobre a honestidade, só com as palavras. Também com as palavras. Acho que não é nem fato completo, mas também não é um fake, né? Não, é porque ensina sobre honestidade com as palavras, mas as palavras, elas refletem o quê? O meu pensamento, a maneira como eu vivo, as minhas intenções. Então, as palavras, eu gosto de dizer que é o ponto final, assim, né? Da linha. Começa lá atrás, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, e eu verbalizo, né? Então, o 9º mandamento ensina sobre a honestidade também com as palavras. Porque quando eu uso palavras que revelam honestidade, verdade, é porque eu tenho um comportamento assim, eu tenho um estilo de vida que me dá essa liberdade para falar dessa forma. Sim. Então, se o meu estilo de vida, se os meus relacionamentos são baseados em interesse, em falsidade, em fofoca, em puxar o tapete do outro, em vale tudo para conquistar o que eu quero, as minhas palavras, de alguma forma, também vão expressar isso. Sim. Então, há uma relação muito próxima aqui, né? Da palavra com o meu comportamento e o meu pensamento. Eu gosto de pensar, e falo sempre isso, que os meus pensamentos são as minhas palavras na minha mente. Então, o que eu penso é o que eu digo para Betina. Sim. Então, isso a gente pode falar que não é fake, mas é totalmente fato, complementando com comportamento e relacionamentos também. Tá. Ó, o próximo fato ou fake aqui, acho que a pessoa já ouviu o seu conselho. Ah, Se eu só ouvi a fofoca, mas não espalhei, aquela história do parou em mim, ok. não estou violando o mandamento. Fato ou fake? Bom, isso eu posso falar que é fake. Porque eu não estou levando em frente a fofoca, mas eu estou alimentando ela na minha mente. Eu estou pensando, eu vou julgar a pessoa a partir da informação que eu recebi. Quando eu encontrar com a pessoa que foi o alvo da fofoca, no próximo culto, na próxima reunião da igreja, no trabalho, enfim, quando eu olhar para ela, eu vou dizer, é aquela ali, ó. Foi ela. Ou seja, eu não tô levando em frente, mas eu tô usando a informação para julgar. E isso vai determinar, de uma certa forma também, Wagner, a maneira como eu vou me relacionar com ela. Porque eu vou ser mais reservada, eu vou entrar mais, sabe? Então, isso vai determinar a forma como eu vou me comportar. Então, Peraí, vamos ver. É fato ou fake? É fake. É fake. Porque isso também vai determinar o meu comportamento e a minha relação. Eu não levei em frente, ficou comigo, por alguma razão você ouviu, ok, guarda pra você aí. Mas agora você estava na rodinha onde estavam falando. É a famosa roda dos escarnecedores. Que a palavra de Deus diz. Fala sobre isso, Fala né? sobre E a isso. gente acha que é só coisa da Bíblia. Não, é muito real isso. Tem sempre, em todo lugar, uma rodinha de escarnecedores. Então, se você está sentado a essa mesa, sentado nesse grupo, e vão falar de alguém, você sai ou você interrompe. Eu estava conversando com meu filho e ele falou algo bem legal exatamente sobre isso, né? Ele falou que ele estava numa festa de aniversário e aí as pessoas começaram. Tava um grupinho do lado de fora e um grupinho do lado de dentro do lugar lá onde era a festa, né, de aniversário. E aí o pessoal que estava do lado de fora estava falando mal de uma menina que estava do lado de dentro.
da festa. Uhum. E ele falou que ele ficou muito incomodado com aquilo. E aí, de repente, a menina veio, junto com outras pessoas, a menina veio e se juntou ao grupo, né? E aí as pessoas ficaram desconcertadas e tal. E aí falaram, e aí, vamos falar mal de quem? Daí, na mesma hora, meu filho olhou e falou assim, ó, continua falando mal da fulana? Ela tava lá dentro, vocês estavam falando mal, vamos continuar? Ele teve essa coragem. Ele teve. Então, é isso, né? Você tá na roda de escarnecedores, onde as pessoas estão falando mal das outras, você continua ali se você quiser. Ou você pode também interromper, fazer as pessoas pensarem sobre o que elas estão falando, porque às vezes, Wagner, a fofoca é um hábito. As pessoas estão tão acostumadas que elas acham que é normal. Sempre foi desse jeito, eu sempre falei, sempre ouvi, lá em casa todo mundo fala, então é normal. Então, quando alguém dá um toque, quando alguém fala, faz você parar e refletir, você começa a dar conta do que de fato você está fazendo. Então... Mas vamos falar uma coisa aqui, porque é isso, a fofoca, ela tá intimamente ligada com a mentira. Exatamente. Por isso que a gente tá conversando sobre esse assunto De braço aqui. dado. De braço dado. Uhum. Mas nem sempre é fácil lidar com essa situação. Aí vamos chamar de roda dos escarnecedores. Ok. Porque a pessoa veio e começou a me contar uma fofoca. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Porque eu tô ali naquela situação. Uhum. Nem todo mundo vai ter a coragem do teu filho. Do João. Uhum. Né? Vai chegar como o João e falar assim, fala aí agora, não sei o quê. Ou mesmo que não seja um caso tão intenso como o João viveu, mas vai ser um caso assim, eu não quero saber. A pessoa não vai ter, talvez, essa coragem de chegar e dizer, eu não quero saber. Uhum. Então, como ela deve agir quando a fofoca chegar diante dela? Talvez uma coisa seja clara, porque também, assim, né, como tá o fato ou fake aqui, eu ouvi, mas não espalhei, então eu não tô violando o mandamento. Ok, mas tem jeitos e jeitos de ouvir essa fofoca também, né? Exatamente. E aqui tem 2 jornalistas, então a gente tem técnica. Totalmente. Então, chegou pra gente, a gente... Jura? Mas e aí? E aconteceu o quê? Mas ela fez por quê? Mas você sabe como? Então, uma coisa é você se interessar profundamente sobre a história e ir buscar, inclusive, se aprofundar naquilo. Isso tá errado. Quando você se interessa, a partir das perguntas que você faz, você dá corda pro outro. Aham. O outro vai entender, não, o Wagner tá querendo saber. Deixa eu trazer todos os detalhes pro Wagner, porque o Wagner tá super interessado nisso. Então, eu gosto de pensar assim, Wagner, a gente pode, com uma pergunta, cortar, Sim. interromper o processo da fofoca ou estimular. Né? Então, quando a gente pergunta da forma como você acabou de falar, sério, não acredito, mas e o que aconteceu depois? Você está dando corda para a pessoa continuar fofocando. E o fofoqueiro profissional, assim, ele é aquele que muitas vezes se faz de que não quer contar. Exato. Mas ele quer entregar tudo. Tá ali, a língua coçando. Tá coçando. Então ele pega e ele dá umas do tipo assim, não, mas isso aí deixa pra lá e tal. Não vou falar. Não. Aí você, não, agora você vai ter que me contar. Aí a pessoa, né? Não, vou te falar só mais essa parte aqui. E mas aí não a coisa fala pra vai. ninguém. Não conta pra ninguém. E aí a coisa vai. Exatamente. Né? Mas a gente pode interromper também. Pode, né? Com perguntas. Por exemplo, por que você está me contando isso? Por que você está me falando, me trazendo essa informação? Daí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando antes. Por que a pessoa se sentiu na liberdade de te trazer uma informação de fofoca? Né? Então, essa pergunta faz com que a pessoa... Não, peraí. Será que ela está interessada? Então, a primeira pergunta, por que você está me contando isso? O que isso acrescenta na minha vida? Essa informação. Outra pergunta que a gente pode fazer também e faz a pessoa pensar. Sim. Ou uma terceira pergunta, o que você está me falando, a fulana sabe que está me contando? Ela te autorizou a falar isso? Então, são algumas perguntinhas que a gente de uma forma não muito gentil, porque não tem como tratar a fofoca com gentileza, né? O mal a gente corta pela raiz. Né? Mas a gente consegue dar um jeito com elegância, né, para dizer, olha, desculpa, mas por mais interessante que seja o assunto, eu não quero saber porque não me diz respeito. Isso está falando da vida do fulano, do Beltrano, e eu não tenho nada a ver com eles. Mesmo que sejam meus amigos, que sejam próximos, mas aí vai num ponto, Wagner, que às vezes você é amigo de uma pessoa. Sim. Por exemplo, não sei quem está trabalhando com você agora. Fabrício. Fabrício, nosso produtor aqui, podemos pegar ele como exemplo? Fabrício, coitado, pode? Pronto, pode ser Fabrício, então tá. Digamos que você é muito amigo do Fabrício, Sim. né? E eu chego pra você assim, Wagner, você acredita o que eu fiquei sabendo do Fabrício? Daí, como você é próximo do Fabrício, você fala, nossa, mas eu sou muito próximo do Fabrício e eu não sei disso. Como assim que ele não contou pra mim? Conta o que foi.
E aí você estimula a fofoca. Por quê? Porque você se sente numa condição de eu sou menos que essa pessoa que tá me falando, porque eu tô do lado do Fabrício o dia inteiro e ele não me conta nada. E essa Como é que ele pessoa confia? sabe. Exatamente. Confia nessa pessoa, não confia em mim. Então, você estimular a fofoca também fala muito sobre a sua baixa autoestima, né? Uhum. Sobre a sua falta de confiança, né? Então, fala muito sobre você. Então, por isso que a gente precisa pensar sobre algumas questões. Por que a pessoa trouxe fofoca pra mim? Eu abro esse espaço nas minhas relações pra falar mal de outras Sim. pessoas? Primeiro ponto. Por que eu tô tão interessada na vida do fulano? Na vida do Beltrano? Que ele não me contou e tá contando pra outra pessoa. Então, eu começo a analisar a minha vida. Sim. A maneira como eu me relaciono com outras pessoas. Olha quanta coisa só do ponto da fofoca. Só desse ponto. E eu acho que as pessoas com quem você se relaciona vão dizer muito desse comportamento, né? E é importante parar para pensar, porque, como a gente conversou aqui, a fofoca, a mentira, elas estão em várias áreas, né? É no trabalho, é no grupo de amigos, é no grupo da faculdade. Então, se você faz parte desse grupo, se afaste, né, dessas Exatamente. pessoas. Porque você falou uma coisa, né, Betina? A fofoca, ela se torna um hábito. E daqui a pouco é o seu hábito também, Exato. porque contamina. Então se afasta. Eu acho que é o melhor caminho. A gente, a Nani e eu, né, minha esposa, isso há muito tempo, a gente não tinha nem filhos ainda. E tinha um grupo que a gente gostava muito de estar junto, mas a gente começou a se incomodar, porque, assim, parecia que todo mundo estava se juntando e aí passava uma lista. Tinham pessoas constantes nessa lista e alguns que eram situações novas. Então, fulano, você viu? Tô sabendo disso, tô sabendo. E aí malhavam o fulano. Aí tinha o próximo da lista. E aí a gente começou a falar assim, não faz sentido. Todo mundo se junta e tem uma lista para poder falar mal? Isso é um absurdo, né? Aí, só que é isso, é hábito. Aí a gente falou assim, bom, nós vamos fazer parte dessa lista agora, mas vamos dar uma afastada. Sim, porque se falam de outras pessoas na sua frente, Vão falar na de sua você. ausência, vão falar de você. Quer ver um ponto que a gente fala? A gente faz fofoca e talvez não seja bem fofoca, mas a gente leva para comentários maldosos e que não refletem o caráter de Cristo e a gente não percebe. Sábado, meio-dia, na hora do almoço, depois do culto. Quando você não gosta do pregador. Você não está focado na mensagem, né? Você que foi à igreja de manhã e tal, aquela coisa toda. Você que costuma frequentar uma igreja. Quando você chega em casa para almoçar ou à noite, não sei qual horário que você vai à igreja. E aí você começa a falar do pregador. Você se sente na liberdade de falar mal daquela pessoa que estava ali disposta a ser instrumento de Deus, levar a mensagem. A pessoa praticando ou não na vida dela, ela era instrumento de Deus naquele momento. Sim. E você não se atém à mensagem, mas se atém ao mensageiro. Uma forma, parece que autorizada de fazer fofoca. E ainda com criança por perto. Exatamente. Que está sendo educada nesse comportamento da fofoca, né? Esse é um ponto bem especial, Wagner, da gente falar, porque às vezes a gente não se dá conta, mas a maneira como a gente conversa dentro de casa, nos nossos grupos, vai ensinando as pessoas que estão ao nosso redor, sendo crianças ou não, né, o que é certo, o que é errado, a partir do nosso ponto de vista. E aí a gente vai conversar com jovens e a gente percebe uma palavrinha que eles falam muito, que é a tal da hipocrisia. As pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? Cristãos de fachada, né? Lá na igreja estão bonitos, mas no dia a dia não é bem assim. E a fofoca faz parte desse contexto. Faz parte. A gente influencia, não Sempre. importa quantos seguidores tem nas redes sociais, né? Você tem um núcleo de influência. Você tem um núcleo de influência. Vamos lá pro último, fato ou fake. Não tem problema contar uma mentira branca. Uma mentirinha até, né? Inocente. Se for pra poupar alguém de um sentimento ruim. Difícil é sair, hein, Betina? Fato ou fake? Fake. É fake? Sempre tem problema. Mentira é mentira. Pequena, grande. Mas e a pessoa que perguntou assim pra mim, como que eu tô? Fiquei bem com essa roupa? E você falou, meu Deus, tá horrível. Mas se eu falar, coitada da pessoa. A pessoa cortou o cabelo. Vou jogar pra você agora mesmo. Esse corte ficou bom? Cortou o cabelo. Você fala, meu Deus, a pessoa ficou horrível, coitada. Ai, nossa. Ótimo. Mentiu.
Mentira! E aí? Então, eu gosto sempre de trabalhar com perguntas. E aí, Aham. ficou bom? Você gostou? Tá se sentindo bem? Mas daí, Wagner, tem todo um contexto da qual pergunta fazer, Não qual a esquece que você é uma entonação. esposa. Não esquece que você é uma esposa. Você tá dando dica aqui pros maridos, que a esposa vai perguntar se elas estão bem com a roupa e o marido vai ter que responder. Mas a esposa sempre é linda pro marido. Ah, se sai. Ela se sai É. muito bem. Independe da cor do cabelo, da roupa, do tamanho do Vai tá cabelo, linda. tá sempre linda, né? Porque o marido tem que olhar pra esposa e ver como Cristo nos vê. Não o que é, mas o que pode se tornar nas mãos dele. Muito bom. Mas então, assim, não existe Não existe existe. exceção. Não existe. Não existe, sabe por quê? Porque olha só, você conta uma mentirinha branca, você disfarça uma informação pra não ferir a pessoa. E daí passa um tempo, lá na frente ela descobre que as coisas não eram como você tinha dito. E aí o que acontece? E aí fica pior do que era. Então, mentira sempre é mentira. Pequena, grande, sempre é mentira. Escolha formas que você não vai ofender a pessoa, porque não é esse o objetivo, Claro. de falar. Seja gentil, seja educado, pergunte. Às vezes a sua opinião não está sendo requisitada e você não precisa dar. É. Né? Às vezes não tem por que você falar. Mas se a pessoa faz uma pergunta, você devolve a pergunta. Como tá se sentindo? Você tá gostando? Olha, pro meu gosto, eu preferia o azul e não o verde. Mas a mentira tá tão arraigada. Que a gente nem Porque, por percebe. exemplo, esse negócio do cabelo que eu falei, isso acho que funciona muito mais no universo feminino até, né? Aham. Mas uma mulher faz um corte um pouco mais radical. Tinha um cabelão e aí corta um cabelo menorzinho. Dificilmente a pessoa vai olhar pra você se ela não tem muita intimidade e ela vai perguntar como ficou o cabelo dela. Uhum. Mas é que a gente, no ímpeto que vê, Já faz um elogio já ou faz um não. elogio. E geralmente ser é um requisitado. elogio, sem ser É. requisitado. Então você se colocou na posição de mentiroso sem Aham. precisar. Você podia só lidar com a situação numa boa, como se ela tivesse com o mesmo cabelo de antes. Se você não gostou, se você gostou, acho que pode falar, né? Exato. Agora, se você não gostou, fica na sua. É, porque a gente tem o hábito de querer fazer comentários a respeito do corpo da outra pessoa, da roupa da outra pessoa, do cabelo da outra pessoa. Então a Aham. gente tem esse hábito e acha que isso é ser gentil. Não, se você não foi perguntado, não precisa falar. Aham. Fica na sua. Agora, se a pessoa pergunta, você pode fazer um comentário. Olha, eu achei que ficou diferente. Ficou diferente. Eu prefiro você com cabelo comprido. Eu acho que ressalta os seus olhos e tal. Mas se você tá se sentindo bem, tá tudo certo. Uhum. Pronto, uma forma gentil de você falar, você dá a sua opinião porque foi perguntada, né? Uhum. Mas você não ofende a pessoa. Ao invés de falar assim, ó, "Ah, nossa, ficou horrível. Olha o tamanho que ficou a sua orelha com o cabelo curtinho desse jeito." Sim. Tem disso também, né? Tem disso também, é. Porque uma coisa é você ter intimidade com a pessoa, e aí você é muito amigo, e a pessoa vai Sim. te perguntar, porque ela de fato quer a sua opinião sincera. Uhum. E aí você sempre tem que ter aquele amigo de verdade que te coloca no prumo de novo, né? Sim, mas não precisa ofender, né? Claro, Não não. precisa ser grosseiro, né? Puxa pra realidade, faz um fio terra, né? Põe o pé no... Pronto, É. aqui, tá tudo certo aqui. Sim. Agora, antes até da gente, ainda explorando isso aqui... Nesse aspecto, Nesse aham. aspecto, porque você falou assim, né? Você não precisa dizer quando você não foi perguntado. Uhum, Mas aí a gente entra nesse terreno da omissão. ok. A gente tá colocando um assunto trivial aqui, simples, não vai mudar a vida de alguém. Agora, quando, na sua opinião, Betina, a omissão pode se tornar de fato uma mentira? Uhum. Quando você tá diante de uma situação que você tem a informação certa, Uhum. né? A informação verdadeira, e você permite, por se omitir, permite que a mentira prevaleça. Isso pode ser ambiente de trabalho, pode ser dentro de casa, pode ser na igreja, onde for. Então, quando você tem a informação verdadeira, né? Porque você foi na fonte, você sabe qual é, você tem a informação certinha, e você, para não se envolver, para não contrariar, você se omite. Daí, além de você estar contribuindo para a mentira, você está pecando. Sim. Porque isso é pecado. Uhum. Porque eu gosto sempre de pensar a partir do que a palavra de Deus fala pra gente, né? Existem apenas dois caminhos, Wagner. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva pra longe de Deus. Não existe um terceiro caminho, uma terceira via. Se você está em cima do muro, você já tomou a sua decisão. Então, a omissão é uma decisão. Sim.
Então, se você decide não falar a verdade sabendo qual é a verdade, você já decidiu se omitir. Então, de uma certa forma, você vai fazer de conta que você não sabe. Já está mentindo. Então, já está escolhendo qual caminho você está seguindo. Uhum. Agora, Betina, saindo aqui do fato ou fake, mas indo aqui pro conteúdo e falando, né, sobre o 9º mandamento, Deus diz, escrito pelo seu próprio dedo, não dirás falso testemunho. Esse é o 9º mandamento. Mas vivendo hoje em sociedade, do jeito que a gente vive, é possível a gente viver uma vida sem qualquer mentira? Na verdade, Wagner, eu entendo que não é possível viver uma vida sem total mentira. Por quê? Porque nós estamos num mundo de pecado. E mentira é pecado. E nós somos pecadores. Então, de uma forma ou outra, a gente vai contar uma mentira, a gente vai falar um falso testemunho, isso vai acontecer. Mas o importante é a gente estar sempre atento para o que a gente está falando, para o que a gente está pensando, para a maneira como nós estamos nos posicionando. E a gente ir corrigindo isso na medida em que as coisas vão acontecendo. Né? Eu gosto de pensar, por exemplo, na vida de Davi, do rei Davi. Né? Foi um cara terrível. Traiu, mandou matar, fez horrores. E a Bíblia ainda fala que ele é um homem com coração segundo o coração de Deus. Mas como assim? Não foi um cara terrível? Mas daí a gente vai começando a entender um pouquinho as coisas, né? Davi errava, sim, Davi pecava. Mas cada vez que ele pecava, que ele errava e que ele reconhecia o erro, ele se arrependia genuinamente. E Deus perdoava e apagava. E tá tudo certo, vamos pro próximo erro. Não intencional, mas vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre mentira, sobre falso testemunho, é importante a gente ter claro que sim, é pecado. Deus escreveu com o próprio dedo, como você disse, né? Para que a gente não dê falso testemunho, não fale a respeito de outras pessoas dessa forma. E aí, se você erra, se você cai nessa tentação, né, de contar uma mentirinha, de falar um pouquinho mal, você precisa reconhecer que isso é errado. Então, nas próximas vezes, você vai diminuindo, vai reduzindo. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo de pecado, a gente vai cometer pecados. Pode não ser um falso testemunho, mas outro vai cometer. Sim. Então, a gente vai devagarinho andando nessa jornada da caminhada cristã, né? Que é um processo. E esse é o ponto, é um processo. Mas aí, não é porque é um processo que a gente... Acho que tem 2 extremos e a vida é muito complicada quando a gente tá num extremo, né? Exatamente. Existe a coisa do perfeccionismo. Então eu olho pra cá e eu penso, não, eu não posso errar, eu não posso. E você vai criando uma angústia em cima disso. Nós estamos nesse mundo que é um mundo de pecado e nós vamos pecar. Ainda não estamos vivendo a vida eterna na ausência do pecado, na perfeição e na tentação do inimigo de Deus sobre a nossa vida, né? Agora, também não quer dizer que porque é uma caminhada, que eu tô construindo aqui essa caminhada cristã, que eu falo, é isso, vou mentir porque faz parte desse mundo, eu sou pecador mesmo, né? E aí, os outros mandamentos todos, inclusive, vão nesse mesmo balaio. Você falou, né? Eu preciso observar e preciso corrigir. Então, a gente tem que estar sempre em alerta. Exatamente. Mas pra gente estar sempre em alerta, eu gosto de pensar assim, ó. O passado passou. Não tem o que fazer. O amanhã não existe ainda. É futuro, tá nas mãos de Deus. Então, o que eu tenho? Eu tenho o hoje. Então, para que eu possa viver o hoje da melhor forma possível, né? Consciente das minhas fragilidades, dos meus erros, consciente de quem eu sou, eu preciso buscar a presença de Deus. Eu faço lives diárias no meu Instagram, às 6h33 da manhã, de segunda a sexta, buscando a Deus em primeiro lugar. Então, todos os dias, às 6h33. Por que 6h33? Porque estamos baseados em Mateus, capítulo 6, verso 33, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, eu creio, assim como eu tô te enxergando, que quando a gente vai a Deus em primeiro lugar e busca Ele, Ele acrescenta o que falta em nós, o que nós precisamos e não temos ou não sabemos para enfrentar o dia de hoje. Então, se a minha fragilidade é a fofoca, se eu tenho o ímpeto da fofoca, se isso é um hábito que está tão enraizado que eu já nem percebo, eu preciso ir a Deus. E Ele vai acrescentar o que eu não tenho e o que eu preciso, que é força, que é observação, que é autocontrole, né? Então, a cada dia o Senhor nos acrescenta o que nós precisamos. É por isso que a gente vai primeiro a Ele, no comecinho do dia, mas ao longo do dia, a gente tem que ir primeiro a Deus. Por exemplo, antes de entrar aqui para conversar com você, para a gente poder fazer esse programa, eu fui a Deus.
Eu conversei com o Senhor, eu orei, falei, Senhor, vou lá, me use, que as minhas palavras possam fazer diferença na vida de alguém. Então, ir a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, no começo do dia, ok, mas ao longo do dia também. Não é tipo a cara que casou e falou a primeira vez que encontrou uma mulher, eu te amo, e depois nunca mais disse. E ficou 30 anos casado e a mulher acreditando que ele não a amava. Aham. Por quê? Porque precisa ser dito, né? É Reforçado. constante. Exatamente. Então, constantemente a gente vai a Deus. E ao ir a Deus, ele vai me mostrando aonde eu estou errando, o que eu estou decidindo que está me afastando do caminho dele, me afastando dele. E aí ele vai me ajudando a moldar o meu caráter a cada dia. Porque o ontem Já já foi. passou e o amanhã não existe. Então, é hoje que eu preciso ir a Deus para que ele me ajude a controlar a minha língua. E é tão forte isso que você está dizendo, dessa história de é todo dia, é a todo instante, é a cada situação, porque mais uma vez a gente tem o exemplo de Cristo nisso, Exato. né? Cristo é o Filho de Deus encarnado, veio com uma natureza de homem não caído como Adão, mas foi tentado assim como Adão aqui nessa terra. Então, se alguém tinha uma desculpa para não estar o tempo todo falando com Deus, era ele. Exato. Mas ele estava o tempo todo conectado com Deus, assim, cansado, com fome, noite adentro, falando com Deus para que Deus desse forças para que ele tivesse o ministério dele aqui nessa terra. Exato. E sabe o que mais me impressiona nesse relacionamento de Cristo com Deus? Quando Jesus estava no Getsêmani, que ele entrou em desespero, em angústia profunda, a angústia profunda que ele estava sentindo é porque ele já começava a sentir o peso dos pecados da humanidade. E o pecado causa o afastamento de Deus. Então, o desespero dele era porque ele estava sentindo que ele estava se afastando de Deus. Então, veja, ele que também era Deus, buscava constantemente a presença do Pai, e no momento em que ele sentiu que ele estava um pouquinho longe, ele já começou a entrar em desespero. E nós, meros mortais, pecadores que somos, acreditamos que dá pra ir, sair, viver a vida. Vivendo a vida tranquilamente. Tudo certo, é assim. Aquela síndrome Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é assim. Você vai a Deus como você está e pelo relacionamento, pela comunicação com Deus, ele vai te moldando e vai te ensinando a controlar a sua língua. Vai te ensinando a fazer você deixar de falar dos outros e aprender a falar de coisas mais interessantes do que a vida de uma outra pessoa. Mas para isso, a gente tem que ter repertório. A gente tem que se abastecer de coisas mais importantes, mais relevantes do que o dia a dia de outras pessoas. E a gente entrou agora nessa história do exemplo de Cristo, aí Pronto. dá outro podcast, né? Porque ele também teve situações que ele teve que lidar com falso testemunho, que ele teve que lidar com pessoas chegando e falando de outras pessoas, né? E ele conseguiu lidar com as coisas de um jeito muito sábio, como sempre, né? Em Exato. toda a vida dele aqui nessa terra. Então, por exemplo, aquele relato de Maria Madalena, né? Todo mundo pronto a apedrejar, porque cada um tinha uma acusação sobre ela. E aí, já criando ali toda uma atmosfera que queriam pegar Jesus ali também, né? Perguntam pra ele, e aí, mestre, né? Nós vamos apedrejar aqui essa mulher ou não? Posso jogar pedra? Posso jogar a pedra? E aí, o que ele faz, né? Ele tem essa sabedoria de lidar com a situação. Exato. Ele não foi se interessar pela fofoca da vida da mulher. Já pensou se ele tivesse interessado? Já pensou? Gente, vamos sentar aqui, me O conta. que é? Como Pra foi? eu Que hora saber. foi? Onde é que tava? O que era? Não sei o quê. Já pensou? Quem são todos esses maridos aí que diz que ela tem? E aí, ele diz o seguinte, né? Porque era lei o apedrejamento. Então ele falou, tá, quem não tem nenhum pecado já pode atirar a primeira pedra. E o único que podia atirar a pedra era ele. Exato. E não atirou. Ficou desenhando no chão. Ficou desenhando no chão. Então, é muita sabedoria quando a gente entra em contato com a palavra de Deus e usa o exemplo de Cristo pra gente poder ter como parâmetro da nossa vida, né? Exato. Essa questão que você traz agora do exemplo de Cristo, de que ele, quando ele ia responder, ele respondia com sabedoria,
eu quero trazer um pouquinho pra gente, porque a gente às vezes tem o hábito de acreditar, não sei quem foi que falou isso, mas as pessoas acreditam, que nós temos que responder tudo de pronto. Ah, com certeza. Alguém fala, tem que ter a resposta pronta na língua e sabe? Então, às vezes, por não saber o que responder, não saber como se posicionar, as pessoas acabam se metendo em fria por conta de fofoca também. Uhum. Então, podemos deixar uma dica aqui, né? Pra quem tá acompanhando, chegou uma fofoca pra você, para, respira. Pensa. E aí, de repente, faz uma pergunta para outra pessoa, para que a pessoa possa, então, analisar o que ela está fazendo. Porque Cristo fazia isso. Ele fazia as pessoas pensarem no próprio comportamento, nas atitudes, nas palavras que as pessoas diziam, né? Então, é um bom exemplo esse. E, inclusive, eu acho que quando a gente está falando aqui sobre o falso testemunho, a gente sabe que essa série dos 10 mandamentos, ela é dividida em 2 blocos. Ok. Né? Então, tem os mandamentos que têm uma relação com Deus, adoração e aceitação de Deus como nosso Senhor, mas tem também uma série de mandamentos que são com relação ao nosso próximo. Inclusive, por isso que Jesus disse, um novo mandamento eu te dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo a lei. Resumindo a lei. Porque os 10 mandamentos estão inclusos aí nesses 2. Né? Então, essa história de usar do falso testemunho não deixa de ser também uma falta de amor ao próximo. Com certeza, porque a maneira como eu trato o outro vai demonstrar se eu respeito, né? Se a pessoa é digna de confiança, da minha confiança. Então, demonstra o meu relacionamento com o outro. Então, é aquela história, é aquele tripé. O relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Então, quando eu falo mal de alguém, eu carrego as minhas palavras com maldade, com crueldade. Pode ser num sorrisinho, entendeu? Mas ali tem maldade, ali tem crueldade. Pode ser vingança. Né? Então, vou falar mal, vou detonar agora, vou destruir com a imagem da pessoa, com a credibilidade da pessoa. Então, quando eu dou espaço para o falso testemunho, eu estou demonstrando que eu não amo o meu próximo. E amar ao próximo é mandamento, é ordem. Não é quero, não quero, é ordem, Deus mandou. Mandamento é ordem, a gente cumpre. Né? A gente cumpre. Agora, gostar, conviver é outra história. Claro. Mas amar e não falar mal é uma demonstração de amor. Eu posso saber os piores defeitos. Eu não tenho por que falar. Eu não tenho por que entregar. Você vê, o relacionamento marido-mulher, né? As melhores qualidades e os maiores defeitos do marido e da esposa, quem sabe é quem está dentro de casa. É o cônjuge. Né? Mas quando existe uma relação de respeito, de afeto, de cumplicidade, o marido não sai falando os defeitos da esposa. E nem a esposa sai falando os defeitos do marido. Né? Então, há um respeito mútuo aí. Pelo menos deveria existir. Sim. Né? É o básico para que esse relacionamento... É o básico, né? Para que ele seja frutifique, para que seja um relacionamento leve e duradouro, né? Então, é esse exemplo de eu estou perto de uma pessoa e eu sei os defeitos dela, mas eu não levo em frente. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, porque eu amo, porque eu respeito. A gente deveria levar essa ideia para outros relacionamentos também. Eu conheço as fragilidades. Ok, mas é a luta dele, eu tenho a minha. Eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas fragilidades. Uma vez eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso, né? De, a pessoa está falando mal e tal. Daí ele falou assim, a pessoa não me conhece. Porque se ela me conhecesse, ela ia falar muito mais do que ela está falando. Sim. Sabe? Então, é isso, é a gente respeitar. Então, a demonstração de amor também, ou não, quando eu falo mal de alguém. E é tão cruel porque essa pessoa que está sendo o assunto, inclusive de uma inverdade, ela muitas vezes não vai nem ficar sabendo que isso aconteceu. Sim, ela só vai sentir a reação. Eu, por exemplo, tô aqui tentando puxar na minha memória, não tá me vindo nenhum caso aqui, mas com certeza eu já fui fruto disso. E talvez eu nem tenha ficado sabendo, e por isso que não vem aqui na minha memória alguma coisa. Não precisa contar, obviamente, mas Sim. você já foi vítima de uma inverdade ficando sabendo, por exemplo? Eu já fui, mas eu fiquei sabendo muito tempo depois, Muito tempo então depois. já tinha passado. Mas o que eu senti na época, fazendo agora um retrospecto aqui, né? Revisitando o passado, o que eu senti na época foi esse desconforto por perceber que existia alguma coisa que as pessoas sabiam, que eu não estava sabendo, e que
que estava esquisito. Sabe quando você sente, tá esquisito, tem alguma coisa aqui, mas não fui a fundo, não perguntei. Mais tarde eu vim a saber que foi levantado uma fofoca, um comentário que não era verdadeiro, e daí fez com que as pessoas ficassem com aquele tipo de comportamento. Mas acho que na maior parte das vezes as pessoas não ficam sabendo quando falam mal delas, mas sentem os reflexos, né? Que são o afastamento das pessoas, ou então esse desconforto num grupo, numa conversa, ou ironias, né? Piadinhas, comentários de mau gosto, sem saber o que de fato está acontecendo. Mas é muito cruel isso, né, Wagner? Muito. A criação de toda a estratégia para falar mal do outro é muito cruel. É satânica. É satânica. E começou há muito verdade. tempo atrás. A gente começou aqui o Exatamente. episódio falando sobre isso, né? Existe crueldade na escolha das palavras, né? Então, às vezes a pessoa, até para se proteger, ela faz uma personagem assim, um pouco mais puritana, sabe? Não, olha, eu tô falando para o bem, aquela coisa do quero te ajudar, sou tua pedindo amiga. oração e tal. Quando ela tá vivendo uma coisa que é completamente uma inverdade, né? Não tá sendo sensível com o outro, não tá sendo né, ok com o outro. Inclusive, muitas vezes a gente lida com o aspecto da meia-verdade, e essa foi inclusive a estratégia de Satanás no Jardim do Éden, né? Porque Jesus falou, você não come aqui dessa árvore, vocês dois, porque vocês vão morrer. Aí, o que a serpente, né? Satanás encarnado na serpente, ele faz? Eu comi, tô aqui, tô vivo. Porque não era comer e instantaneamente morrer como um veneno mortífero. Plantou a dúvida, né? E aí a gente pode pensar assim, mas será que a dúvida é ruim? Nesse caso, o Satanás plantou a dúvida na mente de Eva para ela duvidar da credibilidade de Deus, para deixar de confiar. Agora, a dúvida, quando nós entramos no terreno da dúvida, para a gente se desenvolver, para a gente... Será que eu sei o suficiente disso? Isso é dúvida. Não, eu preciso estudar mais. Será que o meu relacionamento com a palavra de Deus é suficiente? Será que está me ajudando? Então eu estou em dúvida. Então eu tenho que buscar mais, tenho que dedicar mais tempo para isso. Então, se a dúvida é boa, porque uma vez eu ouvi isso. Mas a dúvida é de Satanás. Sim, a dúvida é de Satanás quando te faz duvidar ou deixar de confiar em Deus. Agora, quando você está nesse processo da dúvida aí, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu vou acrescentar? Eu não vou acrescentar? Não falo. Exatamente. Né? Tome uma decisão que não vá magoar, que não vá ofender. Uma vez eu convivi com uma pessoa, há um bom tempo atrás, que ela dizia que ela era sincera. Né? Todo mundo já conviveu com alguém assim. Mas na verdade era maldosa. Sou sincero, pronto, falei. Eu tenho que falar que eu sou sincera. Eu sou assim, eu sou transparente. Na verdade era maldosa, mal intencionada e cruel, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes, usando a verdade, né, informações que você tem acesso, que você conhece, que você sabe, você usa isso como uma ferramenta para maltratar o outro. Como se fosse um poder, né? Você sabe, você tem essa informação, tem mais tempo de vivência, enfim, você chega para maltratar o outro, fazer o outro se sentir mal, desprezar. Então, dizendo que você é sincero, que você é sincera, quando na verdade está sendo maldoso. Então, há uma linha muito tênue entre eu falar a verdade e eu usar a informação para me fazer valer em cima do outro, para maltratar o outro, né? Isso também é crueldade. Isso não expressa o caráter de Deus, que foi o que nós começamos falando aqui, né? Exatamente. Betina, que conversa maravilhosa. Por que, Já que você tá demorou? acabando? Por que você demorou tanto para vir nesse podcast? É a minha pergunta. Por favor, volte mais vezes. Com o maior prazer. Mas ainda aqui sobre o falso testemunho, que mensagem final você deixaria pra gente sobre esse assunto? Também, a gente, né, nessa série aqui especial, a gente tá deixando também uma recomendação, um livro, um filme, algo que possa ajudar as pessoas a se aprofundarem ainda mais com esse tema. Ok. Uma mensagem, né? Como essa história de falso testemunho é um mandamento, foi escrito pelo dedo de Deus, só por esse ponto, a gente já tem que levar mais atenção e dar mais, considerar muito mais esse aspecto do que se fosse outra coisa, né? Deus escreveu, tem alguma razão para isso. O segundo ponto, quando você fala de alguém, você, na verdade, está revelando muito mais sobre você do que o outro, quando você fala mal, né? Então, fique atento com relação a isso. Tô dando vários pontinhos aqui, tá? Quando a fofoca chega para você, por que a pessoa se sentiu na liberdade de trazer uma fofoca?
né? Você promove esse ambiente, então fique atento com relação a isso. E sempre, quando a gente quer melhorar a nossa caminhada cristã, quando a gente quer se aproximar um pouco mais de Deus e seguir os mandamentos é me aproximar mais de Deus, a gente pode buscar forças nele. Tem vários textos na Bíblia, inclusive no livro de Tiago, que fala sobre a língua, esse órgão tão pequeno, mas que domina o corpo todo, que incendeia, né, relações e tal. Então, ter autocontrole ou dominar a sua língua ou as palavras que você fala pode não ser muito simples para algumas pessoas. Mas eu posso garantir para você que se você reconhecer, que esse é o primeiro ponto, reconhecer que você não está usando as palavras da maneira adequada, ou seja, para construir, para ajudar, para refletir o caráter de Cristo, se você buscar a Deus, eu tenho certeza que Ele vai moldar a sua língua, os seus pensamentos, a forma como você usa as palavras. E esse é o primeiro ponto. Buscar a Deus em primeiro lugar para que Ele possa, então, te trazer aquilo que você precisa e não tem para enfrentar o dia de hoje, que hoje é o presente. É até meio clichê, né? Mas é um presente. É tudo que nós temos e que Deus nos concede é o dia de hoje. Então, se posso deixar um conselho, busque ao Senhor, porque estando num relacionamento próximo com Ele, tendo comunhão genuína com Ele, você vai começar a olhar para você de forma diferente e vai começar a perceber as suas fragilidades, né, os seus defeitos, os pontos onde você pode melhorar, de maneira que você vai conseguir entregar isso para Deus de verdade. E aí Ele vai te moldando e é uma caminhada que o fim é a eternidade. Excelente. Muito obrigado, Betina. Um 2025 lindo para você, cheio de muitas realizações ao lado de Deus, da sua família, e que Ele te abençoe muito. Abençoe todos os ministérios que você tem aí diante dele. Amém. Muito obrigada por estar aqui com vocês, né? Foi um privilégio poder conversar com você de casa também, participar, ouvir um pouquinho sobre essas questões tão importantes que a palavra de Deus traz pra gente, né? E eu volto sim. 2025 vai ser incrível para todos nós. Amém. E eu volto mais vezes. Muito obrigado. Obrigado a você também, viu? Que ficou com a gente até agora. A gente volta na semana que vem com o último aqui dessa série, hein? O 10º mandamento. Pronto, fechou. Pronto. Até lá. Tchau, tchau.